porque esses campos dependem mais de uma variável que tem mais de uma componente. Né? Então, você não consegue achar uma superfície simples, né, para calcular o fluxo para fora da região limitada pela superfície. Tá? Deixa eu dar alguns exemplos de distribuições em que você não poderia usar a lei de Gauss. Deixa eu fazer alguns diagramas aqui, certo? Por exemplo, algumas configurações. Depois você tem aí, você consegue desenhar aqui. Você tem aí essa região aí mais ou menos esférica, tá? Né? Você pega essa região, certo? Divide aí em duas partes, né? Você tem a esfera, corta no meio, certo? Tem metade de cada lado. Na parte de cima você coloca aqui no hemisfério superior, né? Você coloca aí uma carga uniformemente distribuída com a densidade superficial de carga ρS. Tá? Então aqui tem carga positiva distribuída nesse hemisfério de cima. Suponha que seja dois condutores, certo? Você conectou uma bateria no de cima, né? E no de baixo você bota uma carga uniformemente distribuída com densidade menos ρS. A carga está aí distribuída dessa forma. No hemisfério de baixo você tem menos ρS, no de cima mais ρS, certo? Então observe que se eu estou aqui observando o efeito elétrico dessa distribuição, nesse ponto, tá? Isso aqui é um sistema em que eu posso analisar o sistema de coordenada esférica, né? Mais adequado, né? Eu vou botar o eixo Z por aqui, certo? Passando aí pelo centro. Certo? Ora, observe o seguinte, se eu rodar essa distribuição, não é? Se eu fizer a rotação da distribuição em torno do eixo Z, ou seja, operações de simetria com relação à coordenada φ do sistema de coordenadas esféricas, né? A minha distribuição não muda, certo? Ela é a mesma. Qualquer rotação que eu der, certo? Dessa forma aqui, eu observo sempre aqui a mesma distribuição. Ou seja, o efeito elétrico não muda nesse ponto. Ou seja, se eu vier para cá e mudar e ficar só rodar, se eu rodar equivalentemente, né? O ponto de observação, e se me mantiver a mesma distância do centro do sistema, eu não vou observar diferença elétrica nenhuma. Minha configuração é a mesma, certo? Por outro lado, se eu estou aqui no ponto de espaço, em qualquer lugar, vamos botar aqui agora, né? Se eu pego e faço operações de rotação relativamente à variável θ, tá? Então a minha distribuição muda, né? Se ela numa hora ela é assim, tá certo? Vamos assim, genericamente, né? De repente eu rodo e faço isso. Suponho que eu estou observando o efeito aqui, né? Equivalentemente, no mesmo lugar, certo? Então, o efeito elétrico dessa distribuição nesse ponto, que seria equivalente ao mesmo ponto do espaço, mudou totalmente. Isso aqui é outra distribuição, certo? Então, o meu campo vai depender dessa variável θ. Certo? Tá? Em relação à variável R, se eu deslocar a minha distribuição, estou aqui no ponto do espaço, e desloco a minha distribuição na direção radial, ou seja, eu pego o centro e desloco, né, o centro para outro lugar, radialmente, e observo o efeito elétrico, eu vou ter enfraquecimento ou fortalecimento do efeito elétrico. Então, o meu campo depende também de R. Então, nesse caso, o vetor D, né, cada componente dele, se ele tiver 3 componentes, certo, seria um vetor que eu poderia já saber, mesmo sem calcular, uma componente radial, função de R e θ, né? Mais uma componente polar, certo? Também em função de R e θ. E uma componente, em princípio, teria uma componente azimutal, nesse problema específico não tem, mas se analisar essa questão, uma componente azimutal que depende também de R e θ afim. Né? Certo? Rigorosamente, se a gente analisar esse problema, né,
gente vai ver que, por exemplo, né, você não tem como, por exemplo, nesse ponto aqui, deixa eu mostrar de cima talvez, certo? Vamos olhar o hemisfério aí de cima. Vou tentar acertar aqui, porque o que vocês veem como esférico aqui, eu vejo como elíptico aqui. Então eu tenho que ver a dimensão para até casar aqui. Deixa eu... Pronto. Agora, certo? Olhando em cima do hemisfério, né? Olhando aqui o eixo Z está... O eixo Z está passando, agora, saindo do plano do quadro, passando pelo meio. Certo? Se eu estou observando o efeito elétrico aqui, então, considere só o hemisfério norte, tá certo? Onde tem carga positiva, né? Um elemento de carga aqui, tá certo? E outro simétrico aqui, contribuem aqui, projetado no plano que corta o plano do Equador, digamos assim, dá uma contribuição dessa forma, né, mais ou menos, certo? Mas se você olhar de cima, a projeção, a contribuição é isso aqui, ou seja, existe um cancelamento de componentes aqui, certo? E um reforço aqui, né? Certo? Isso é olhando de cima, né? Esse vetor está inclinado, na realidade. Se você olhar aqui, eu estou olhando de cima o efeito. Pronto, nesse ponto, né? Esse vetor pode estar assim inclinado, né? Mas olhando de cima, ele está na direção radial de cilíndricas, né? Isso aqui é a direção da variável R, né? Certo? Ou seja, não há componente, se você combinar 2 a 2 elementos de carga, não há componente nessa direção aqui, que seria a componente azimutal. Certo? Então, só olhando essas considerações, a gente sabe, né, que para esse problema, eu não teria, certo? Só olhando os elementos de carga, eu não teria esse componente aqui. Certo? Então, o máximo que eu posso concluir é isso aqui. E como a resposta é complicada, é difícil achar uma superfície gaussiana em que D, dependendo de duas variáveis, seja constante e projetado na direção normal. É muito difícil. Qual seria essa superfície? Se você não sabe direito, né? A superfície tem que ser uma superfície simples no seu sistema de coordenadas. Né? Se for, por exemplo, esféricas, pode ser uma superfície cônica, certo? Um semiplano, superfície esférica, né? Ou seja, D, a superfície gaussiana tem que ser uma dessas coisas aí. Algo diferente disso você não consegue, certo? Em cilindros tem que ser o quê? Uma superfície cilíndrica, né? Um semiplano, um plano, certo? Então, assim por diante, né? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para mostrar, né? Como aplicar esses conceitos para você determinar campos e saber que em algumas situações você não pode, você tem que estar conhecendo o assunto o suficiente, certo? Para perceber que esse problema, quando você calcular o campo do espaço, você não poderia usar a lei de Gauss, porque a resposta àquelas duas questões é complicada, né? A superfície gaussiana é de difícil concepção, né? Então a gente precisa saber isso. Não tem simetria de rotação, translação, lei de Gauss não dá para usar. Né? Essa aqui não tem simetria total, né, de rotação. Tem um pouquinho só. Certo? A gente vai fazer aqui um exemplo, certo? Mostrando como se calcula da forma convencional, como a gente sabe, né? E usando lei de Gauss, certo? Vamos começar com um exemplo simples. A gente fez um exemplo complicado na aula passada, uma esfera com carga uniformemente distribuída, né? Vamos fazer um exemplo simples e calcular de duas formas, usando superposição, que é a formulação integral que a gente desenvolveu, certo? E usando a lei de Gauss. Então, vou fazer esse exemplo aqui. Vamos considerar aí uma linha de carga uniformemente distribuída. Então a carga está